Olá, como vai? Já estamos no ar com mais uma edição do nosso programa e hoje nós vamos falar sobre alimentação infantil. Se você tem filho, sobrinho, neto, afilhado, certamente já passou por algum sufoco na hora da refeição. E isso independentemente se ele come muito ou se ele come pouco, não é, gente? Esse assunto é importante, as crianças hoje precisam se alimentar bem para se tornarem adultos saudáveis, bem formados e felizes. Bom, para falar mais sobre isso, eu estou com dois convidados muito especiais, que é a Valéria Ribeiro, ela é terapeuta familiar, e o Renato Delgado, que é nutricionista. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou começar puxando a Valéria para o assunto, porque eu imagino, Valéria, hoje uma alimentação saudável, uma criança feliz, ela tem que estar bem fisiologicamente e na cabecinha, né? É corpo e mente, né, Valéria? Sim, sim, com certeza, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar de problemas, né, com crianças com problemas de obesidade tão novas, né? E aqui o Renato, né, vai poder falar mais sobre isso do que eu, que é a área dele. E muitos desses distúrbios que acontecem, muitas vezes são mais por conta de questões emocionais, né? E que hoje a gente vive aí com várias questões de ansiedade, crianças novas com depressão, ou mesmo com problema de bulimia, né, anorexia, e que tudo isso vem causando daí transtornos alimentares. Inclusive, eu estava lendo recentemente que o déficit de atenção é um problema sério que causa distúrbio alimentar. É um alerta aí para os pais, né? A criança geralmente ela para de comer. Quando ela tem algum déficit de atenção, ela está com um desempenho na escola que não é um desempenho adequado, desejado. Observe se ela está se alimentando bem, porque isso aí agrava o problema, né, Renato? A criança que já não está indo bem na escola, não se alimenta bem, piora tudo. Sim, porque a alimentação, principalmente nessa fase escolar aí, vamos colocar entre 7 e 10 anos, a criança tem um gasto muito grande de energia porque o corpo dela está se desenvolvendo, ela está começando a fazer seu ciclo de amizades ali, fazendo sua interação social, brincando, correndo, né? E isso tem um gasto de energia muito grande. Se ela já não se alimenta corretamente, ela não vai conseguir suprir as necessidades das fisiológicas dela, né? Não vai gerar energia para ela se desenvolver, e isso vai afetar também a parte escolar, porque ela não vai conseguir muitas vezes se concentrar, ela pode ter muito sono, muito cansaço, fazendo com que as notas da criança caiam, né? Que o desempenho dela escolar caia. E como é que a gente descobre isso? Né? Os pais, aí, os avós, que hoje em dia os avós fazem muitas vezes o papel de pais, né, sim, Valéria? Com certeza. Como é que a gente descobre isso? Observando, não é? Sim, sim, a gente tem que ficar bastante atento, né? Normalmente, uma das questões é às vezes quando muda o padrão, né, de comportamento. A criança se alimentava bem até um ponto e de repente ela para de comer, né? Ou o contrário, ela comia, né, o necessário e de repente ela começa a comer muito mais, né? Isso pode demonstrar sinal de ansiedade, ou uma criança que está passando por algum nervoso na escola, que pode estar sofrendo bullying na escola, né? Uma das coisas que o bullying é indicação também é a mudança alimentar no bullying, né? Além de mudança no sono, tudo mais, também existe a mudança alimentar. Então é muito importante ficar atento a essa criança. O mais importante nessa fase é realmente você prestar muito atenção do que, como essa criança está se alimentando, do que ela está se alimentando, porque tem vários outros fatores que também alteram a alimentação, como TV, videogame, celular, né, em excesso, porque a criança pode deixar de comer ou ela pode comer sem prestar atenção no que está comendo. E quando ela está no celular, a gente hoje em dia, infelizmente, isso é um problema comum. As crianças estão comendo e olhando o celular ali o tempo todo. Eu fico imaginando, Renato, que isso aí elas se alimentam muito mais, porque foi o que a Valéria falou, não está prestando atenção no que está comendo em excesso e sem mastigar corretamente. Isso é. Que tipo de problemas isso gera quando a criança come dessa forma? Quando a criança está comendo com interferências ali na hora da alimentação, com uma TV ligada, com videogame, com o celular principalmente, como você falou, ela vai consumir mais
ela vai comer mais porque ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Porque o nosso cérebro, ele funciona com sensores, né? Então a gente está vendo que a gente está se alimentando e ele já vai liberando hormônios que vão nos saciando. Se a gente não tem esse estímulo visual da alimentação, nosso corpo demora mais tempo para produzir essa sensação de saciedade, fazendo com que a gente coma mais. E outra, a gente não está prestando atenção nos sabores dos alimentos, na textura, no gosto. Principalmente isso, na fase infantil da criança, ela não vai habituando o paladar dela com esse tipo de alimento, podendo, acarretando, né, mais para frente, num adulto, hábito inadequado. Porque ela não está acostumada com aquele alimento, não sabe o gosto, não sabe a textura e pode rejeitar mais para frente quando for ofertado novamente, né? E acontece também o caso oposto de quando a criança consome menos, quando ela fica muito presa na televisão, por exemplo, no videogame, ela não vê o tempo passar, nas férias principalmente, que vai começar agora, né? Ela passa aí 6, 7 horas sem se alimentar, sem ir no banheiro, sem beber água, porque ela está fixa numa TV, num filme, no videogame. E isso, por exemplo, 2, 3 meses de férias aí pode levar a uma desidratação nessa criança, um problema do desenvolvimento, desnutrição. Então, por isso que é importante, como a galera falou, os pais ficarem atentos a esses sinais, os avós, os familiares, para verem. De 2 em 2 horas, pedir para o filho dar uma desligada no telefone, no celular, na TV, fazer uma refeição correta, ofertar algum alimento, ofertar água para essa criança, para ele conseguir estar suprindo suas necessidades. Porque, na verdade, também a gente tem que falar uma coisa que é a questão da água, né? Porque a gente fala só de nutrição, porque nutrição a gente só fala da comida, e a água é tão importante quanto para hidratar, né? Porque a gente sabe hoje que muitos jovens que reclamam de dor de cabeça, e um dos motivos da dor de cabeça muitas vezes pode ser a falta de água no organismo. Ah, é? É um alerta do nosso corpo, ele dá uma dor de cabeça para sinalizar que alguma coisa está faltando. E a gente não reconhece muitas vezes como diretamente a água, né? Mas e a água, ela tem que ser, porque a gente ouve falar, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. E essa questão, essa polêmica da quantidade de água? Tem uma linha aí médica, científica, que defende que tem que tomar muita água. Outra que não, que a água você tem que tomar quando sentiu sede e aquela quantidade exata para saciar a sua sede e ponto final. O que vocês acham? Bom, a questão da água, assim, o indicado, recomendado mesmo pelos órgãos, é de 2 litros de água, mas não água em si. Porque, por exemplo, num suco, num leite, você já contém água dentro daquela preparação, né? Um chá, um café, algum molho, você já contém algum certo líquido ali dentro. Então, essa quantidade de água na alimentação já conta nesse total. Mas é indicado também a gente sentir água quando a gente tem sede também, porque muitas vezes a gente está forçando uma quantidade acima de água para a nossa criança, sendo que o corpo dela não está necessitando. E isso pode dar problemas, principalmente na parte de rins, estiver dando um excesso de trabalho para o rim. Né? Mas agora no calor, com as crianças correndo, é comum que as crianças esqueçam de tomar água, então a gente tem que ficar um pouco mais atento para ofertar água para elas, porque senão elas vão passar o dia inteiro brincando e não vão tomar água. Não vão esquecer de tomar água. Então é isso aí, pais, fiquem atentos e olha, a gente vai fazer um break rapidinho, mas a gente volta já já, tá bom? E já estamos de volta falando sobre alimentação infantil. Antes de continuar nosso assunto, eu vou te dar um recado muito importante. Se você ainda não adquiriu o seu imóvel, o seu carro ou qualquer outro bem, a Embracon, a maior empresa de consórcios do Brasil, com 30 anos de experiência, lançou uma linha de consórcio para você, o consórcio cristão, com facilidades, com preços diferenciados e sem juros para você que é cristão. Então não perca mais o seu tempo e acesse agora esse link que você confere aí na sua tela, faça já o seu negócio, porque Embracon, sonhar não tem limites. Bom, e voltando a falar do nosso assunto, Valéria, eu acho que tem, Valéria e Renata, eu acho que deve ter um modelo, não sei se tem, mas talvez tenha um modelo ideal, o mundo perfeito da alimentação infantil, né? Mas se não tem, tem uma situação aqui que chegou bem perto disso, que foi um vídeo que a gente recebeu de uma telespectadora nossa. Olha só, rodou VT. Chateado. Porque hoje não tem um
brócolis. É, a mamãe não conseguiu comprar, mas eu vou comprar, tá? O que que tem aí? Feijão, salada, arroz, bife e salada. E você queria comer brócolis? Sim. E por que que você queria comer brócolis? Porque hoje eu queria comer brócolis na janta porque tava bom. É? E o brócolis, por que que você gosta de comer brócolis? Porque ele é bom e também porque ele é saudável. Muito bem. E você acha que essa comida sua aí é saudável? Uhum. Muito bem. E por que que é importante comer comida saudável? Porque aí você não vive a vida passando vomitando. Você não fica passando mal e outras coisas. Não gosta de comer muita tranqueira. Entendeu? Mas você come tranqueira? De vez em quando. De vez em quando, come um pouquinho, né? Tranqueira, né? Mas todos os dias você come saudável? Quase todos os dias. Ah, então tá bom. E você gosta de comer saudável? Gosto. Por que que você gosta de comer saudável? Porque eu gosto de ficar forte. Então tá bom, então. Então boa janta, tá? Então tá bom. Mas olha que graça. Essa criança tem 6 anos de idade, está no Canadá, lá não deve ter brócolis, né? E está sentindo falta do brócolis. Eu acho que se existe um mundo perfeito, está nesse caminho aí, não é? Sim, com certeza, né? Na verdade, a gente não precisa dizer que tem que comer 100% saudável, né? Recentemente eu tive num curso nos Estados Unidos e a gente teve um dia inteiro só falando sobre alimentação. E uma das coisas que eles falaram é que a gente deve comer 80% saudável e 20% a gente pode tomar um milkshake. A tranqueira? Pode, a tranqueira, né? A grande questão é a quantidade que a gente come, né, Renato? O mais importante é você ter a maior parte do tempo saudável e um tempo menor. O que? Agora, esse tempo menor, só para poder reforçar um pouquinho o que você está dizendo, eu acho que é para poder se fazer feliz também, agradar você próprio, agradar a si próprio, né? Porque a tranqueira, como a criança falou, é a guloseima, o chocolate, o sorvete, A bala, né? né? A bala. Tem que ser criança, criança é uma vez na vida, né? Então, a gente está aqui falando para o nutricionista, vamos ver se ele não vai brigar com a gente, né? Mas eu imagino que uma tranqueirazinha de vez em quando não faça tão mal, né, Renato? Ou a gente está errada? Então, para criança, principalmente, o ideal mesmo é tentar evitar o máximo possível, porque assim, você pega um refrigerante, você pega uma bala, uma bolacha recheada, tem muito corante, tem muita gordura trans, no caso da bolacha, tem muita quantidade de açúcar, e que dependendo, a criança pode levar isso como um hábito no adulto. E pode também pegar na parte psicológica dela. Ela vai ter aquela tranqueira como uma recompensa para suprir alguma coisa dentro dela. Que quando ela é criança, a mãe, o pai, os avós conseguem segurar. Mas chega numa fase da adolescência, numa fase adulta, como ela vai perder essas rédeas paternas, ela pode virar um distúrbio ali na frente. Ele vai virar um viciado em chocolate, um viciado em refrigerante, para suprir uma deficiência que ele tem, alguma depressão, alguma coisa assim, com esses produtos que vão trazer prazer instantâneo para ela. Mas uma vez ou outra, você dá um chocolate para a criança, alguma coisa assim, mas vendo que ela está comendo aquilo por simples prazer da hora e não para estar suprindo alguma falta, não tem problema. Porque ela é criança, como vocês falaram, ela vai sentir vontade, ela vai ver os coleguinhas com aquilo lá, e a alimentação faz parte do círculo social dela. Se ela não tiver esse dia fora, né, essa tranqueira para comer, ela pode ser muitas vezes, ela pode sair desse círculo, ela pode ficar de lado do círculo de amizade, não ser convidada para aniversário. Então é importante que a criança esteja inserida nesse ciclo de amizades, e isso vai fazer com que ela coma um pouquinho tranqueira uma vez ou outra, não tem tanto problema, né? E eu acho que ainda a gente entra num outro contexto, que hoje que é o problema de grandes crianças também com problema de glúten, né? Sim, que muitas vezes quando vão à festa, os pais são obrigados a levarem Eu o já potinho
do que ele leva, do que a criança vai poder comer nessa festa, né? E aí acho que não tem jeito, o pai tem que levar mesmo, né? Cria uma situação constrangedora, mas se a criança tem alergia e sofre de algum problema sério, o pai vai ser obrigado a levar a lancheira dele para a festa. Eu já vi um caso assim, uma criança de 8 anos que também tinha uma série de alergias, a mãe levou uma lancheirinha lá com os próprios brigadeiros, um bolinho pequeno separado que mandou fazer só para ela. É uma situação assim que não tem como fugir, né? Mas a criança acho que até se habitua, porque ela não parecia tão incomodada. Incomoda mais a gente, né? Sim, né? Porque na verdade o mais importante nesse contexto é que ela tenha o contato social, né? Porque ela não pode se excluir do contato social, porque para a criança hoje isso é muito importante. A gente tem perdido um pouco disso por conta de videogames, né, celulares e tudo mais, mas a gente sabe, ainda hoje já tem estudos, o quanto isso está fazendo falta na vida dessas crianças, né? Então, é importante essa interação, que tem essa interação social. E esse alerta que o Renato falou, para tomar cuidado para a tranqueira não virar uma válvula de escape de momentos de frustrações, né? A gente vê hoje nos ambientes de trabalho, em alguns lugares, qualquer motivo, qualquer contrariedade, qualquer frustração, a pessoa se entope de refrigerante, aquilo que vocês falaram. Isso é muito importante, né? Mas olha, tem pontos muito importantes também que a gente vai continuar falando depois do intervalo. Espera aí, não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Viva Bem. O assunto de hoje, nutrição, alimentação infantil. Eita, assunto importante, né, gente? As crianças têm que crescer saudáveis, mas começa com o exemplo que a gente dá em casa, não é? Sim. As crianças copiam tudo aquilo que a gente faz, né? Daí a importância dos pais se alimentarem bem, né, Valéria? Sim, sim, com certeza, né? A primeira coisa, tudo que a criança quando vai aprender, ela começa a aprender através do exemplo. Então não adianta, vamos pensar assim, eu falar para os meus filhos que eles têm que comer saudável, mas eles me veem só comendo lanche, pizza, bolacha, né? Não vai aprender a comer saudável nunca. Eu me lembro assim de exemplos que fazia-se o almoço ou jantar em casa e colocava-se na mesa, né? Arroz, feijão, salada e uma carne. E daí, se os meus filhos dissessem assim, eu não quero comer isso, eu falava assim, olha, se você não quer comer isso, não gosta, o que tem, você pode comer só arroz e feijão, se você não quer comer o restante. Mas assim, de tanto fazer, né, e mesmo às vezes eu falava assim, põe no meio a verdura, os legumes no meio do arroz e feijão e come, né, pelo menos se for um pouquinho. Hoje eles comem os legumes, comem verduras, eles aprenderam. Foi difícil? Claro que foi difícil. Dá trabalho, não é nada tão trivial assim, né? Principalmente na fase da infância, né, Renato? Na criança, o paladar da criança ele é muito aguçado, então muitas vezes ele sente o sabor muito mais realçado do que nós sentimos. Então você dá, por exemplo, uma cenoura, uma beterraba para a criança, que ela não está acostumada com aquele gosto, né? Ela vai achar uma coisa ruim. Mas aí é isso, a gente vai tendo técnicas para estar colocando essa alimentação saudável na criança. Você muda a forma, você faz um ensopado, você faz um ralado, vai enrolando, assim, no bom sentido a criança, O bolo de né? cenoura é bom? Oi? O bolo de cenoura, porque vai cenoura, mas é muito açúcar também, né? O que você me diz do famoso bolo de cenoura? Não, o bolo de cenoura é melhor do que aqueles bolos de chocolate, assim, mas mesmo assim ele não deixa de ser um bolo. O bolo, aqueles que a gente compra pronto no supermercado, né? Sim. Sim, ele é bom no sentido que ele vai cenoura, ele vai ter umas propriedades da cenoura. Porém, ele não deixa de bastante açúcar também. Pois é. Ele é um doce, ele é uma sobremesa. A gente não pode estar trocando a cenoura da salada por um bolo de cenoura, né? E as crianças, assim, que são compulsivamente doidas para comer? Eu já presenciei crianças que às vezes chegam em aniversário, chegam em festa e quer comer, e são gordinhas. Você percebe que elas estão acima do peso, porque é um problema, não é só estética, gente, né? A obesidade infantil é um problema, ela... Gera diabetes, hipertensão. A gente tem que falar a verdade, falar a real.
A criança hoje que está acima do peso, além do problema da estética, porque ela sofre bullying, e infelizmente é fato, ela está propensa a ter problemas sérios de saúde, né? Como é que controla, hein, Valéria, você, que é terapeuta familiar? Porque tem mães que já me falaram que os filhos são compulsivos, querem comer. E não é porque está com fome. Então, mas daí a gente tem que analisar, né? Deve-se analisar por que ele está querendo comer. O que ele está querendo saciar. O que está acontecendo, né? Emocionalmente, a gente precisa entender o que está acontecendo para que, assim, com base nisso, ajude essa criança a parar de, vamos pensar, de descontar na alimentação. Que é bem isso, mas que desconta na alimentação, sim, né? Sim, ele precisa, de alguma forma, alguma coisa que dê para ele prazer e que ajude ele a trabalhar um pouco com o emocional dele. Mas, na verdade, ele não está trabalhando nada, né? Ele só está achando um jeito de esconder o que sente. E ele vai lá e faz isso com a alimentação. E só os pais ou até um profissional podem descobrir, sim. né? Daí é preciso acompanhamento de nutricionista, de um psicólogo, né? Para que realmente trabalhem juntos, uma equipe aí multidisciplinar, para que possa ajudar essa criança. Mas possivelmente terá que se mudar os hábitos também da família. Sim, porque não adianta você falar para o filho que aqui está no cantinho a sua comida, né? E o resto da família está comendo pizza. Não funciona. A família tem que dar o exemplo. Sim. E a criança, quando ela é compulsiva, eu imagino que a mãe, às vezes, fica constrangida de chegar no lugar e falar não, a criança fazer aquela cena. Mas precisa achar uma forma de lidar com isso, não é, Renato? Senão, Sim. quem se prejudica mais é a criança que vai... É a criança. Os pais têm função importante nessa parte, tanto de demonstrar o hábito alimentar correto, do exemplo, e também de controlar a criança. Porque a criança, muitas vezes, quer descobrir o mundo, quer provar tudo, e tem a questão da birra envolvida. Então, os pais têm função importante nesse sentido de estar segurando a criança. E caso perceba que a criança tem um descontrole, tem alguma coisa, levar para um nutricionista, para um psicólogo, para um terapeuta, para a gente estar conseguindo ver o global dessa criança. Porque um profissional só isolado não vai conseguir acertar todos os pontos necessários, né? A gente precisa fazer, como a Valéria falou, uma coisa interdisciplinar aí, para estar auxiliando essa criança. E como é que a gente alimenta direitinho a criança em relação a horários? Quantas são 5 refeições, são 3, qual o intervalo? Que receita você dá aí para os pais? Então, para uma alimentação para uma criança saudável, que não tem algum descontrole, não tem nada, a gente pode fazer de 3 em 3 horas, entre 5 e 6 refeições por dia, dependendo do tempo que essa criança fica acordada, né? Nas principais refeições, sempre está ofertando, que nem o vídeo ali, o arroz, o feijão, que são muito importantes, que eles têm carboidratos e proteínas vindo do feijão, eles fazem uma mistura boa, né? No vídeo ali também a gente viu a carne, que é importante, porque vai dar ferro para essa criança, que ela está precisando de ferro para crescer, para formar as hemácias, né? O sangue, ela vai precisar de bastante ferro. Salada também, e daí tem variando, coloca alface, coloca tomate, coloca beterraba, vai variando a salada, faz uma vez cozida, faz uma vez crua, que daí a criança vai se acostumando com o gosto daquilo lá e vai pegando as vitaminas, vai pegando as fibras da salada. E nos lanches, assim, para levar como merenda, a gente pode estar colocando um pão integral, por exemplo, pode estar colocando um queijo, que é fonte de cálcio, que também é importante nessa fase de desenvolvimento. Mas cuidado com o queijo, né? Sim, cuidado com o queijo. Queijo o mais integral é queijo branco, né? Não queijos amarelos, aqueles queijos tipo cheddar, que são muito gordurosos, né? Os queijos que têm o menor teor de gordura, que são os mais brancos. Tá. E tentar evitar aqueles queijos industrializados, que já vem fatiado, porque a indústria coloca muito aditivo que não é indicado para as crianças, né? O queijo, colocar também uma salada junto, e dela vai ter o carboidrato do pão, a fibra e as vitaminas da salada, vai pegar um pouco do cálcio do queijo, vai pegar um pouco de proteína do queijo também, e para um lanche intermediário fica uma boa alimentação para ela. Tá vendo, gente? Tá aí a receita, tá dada, você tem que tomar cuidado, cuida bem do seu filho para que ele cresça sempre saudável e feliz. Bom, infelizmente está acabando o nosso programa. Valéria, muito obrigada pela sua participação. Renato, você também que estreou com a gente hoje, muito obrigada pelas contribuições valiosas aí. Bom. E para você que ficou com a gente até agora, muito, muito, muito obrigada. Quero agradecer também aos meus patrocinadores, aos meus apoiadores, a Clínica Cecília Lara, que me deixa sempre com visual legal, a Neia Cabeleireira, que está sempre me deixando moderna, a Raquel Pegas, do estúdio Raquel Pegas, que deixa minha sobrancelha top,
Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelo cuidado e sábado que vem tem mais. Fiquem com Deus e até a próxima semana.